Bom dia. Eu gostaria de começar agradecendo ao convite para participar desse evento, agradecer a Ivânia, agradecer também a Maria Taide. É sempre um grande aprendizado visitar as cidades amazônicas, não é? Eu sou de Manaus e estar em Belém, estar em Boa Vista, estar em Porto Velho é sempre um grande aprendizado, não é? Especialmente nesse momento da minha vida em que a cidade se tornou um objeto de pesquisa. Então, em que eu volto depois de morar 11 anos em São Paulo, e sempre ia para Manaus nas férias e tudo, mas a experiência de viver novamente na cidade passou a me trazer várias inquietações, não é? E daí a cidade aparece para mim como um fenômeno. O segundo lugar de onde eu falo é exatamente tratar a cidade como semiose, não é? Então, o ponto de vista que eu lanço na minha pesquisa para investigar a cidade é exatamente o ponto de vista semiótico, não é? Então, eu estou pesquisando a semiose na cidade. E pesquisar a semiose na cidade, numa abordagem comunicacional, implica compreender a cidade como produtora de signos, não é? Um espaço onde as linguagens, os sistemas de signos, produzem a comunicação, não é? Então, eu estou falando da semiose como mediação, não é? Uma mediação sígnica. Dentro da semiótica, onde eu me coloco particularmente, eu trabalho com a semiótica da cultura, especialmente com dois conceitos que têm percorrido aí a minha trajetória, que é o conceito de texto cultural, não é, que a Marli já colocou um pouco via Bakhtin, mas eu já trabalho diretamente com os teóricos da semiótica da cultura, e o espaço semiótico, que tem o espaço semiótico da cultura, denominado por Lottman como semiosfera, não é? Então, os conceitos de texto da cultura e de semiosfera, eles percorrem aí essa trajetória. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre eles. E também tenho buscado aí num deslocamento transdisciplinar, compreender esse processo comunicativo da cidade numa abordagem transdisciplinar, uma vez que não é possível estudar os objetos da cidade apenas de um lugar, não é? Porque a cidade ela se apresenta como um objeto muito complexo e que requer conhecimentos da geografia, da arquitetura, do urbanismo, da história, das artes. Cada vez que eu começo uma pesquisa, né, abro uma frente de pesquisa, lá eu me deparo com uma realidade onde eu preciso sair da comunicação para ir para um outro campo. Então, é um desafio enorme, porque inúmeras vezes eu me deparo com um campo de conhecimento que eu não conheço, e é assim eu vou caminhando nesse desafio transdisciplinar. Pode passar o próximo. Bom, a problemática geral que percorre as pesquisas que eu tenho desenvolvido, elas partiram, não é, das relações entre natureza e cultura no espaço da cidade através das palafitas, não é? Então, quando a cidade aparece para mim como um fenômeno, ela aparece exatamente no momento em que as palafitas da cidade de Manaus estão sendo retiradas da cidade, no ano de 2006, com a implantação do programa Prosamin, que é um programa de saneamento básico e de construção de moradias populares, que está saneando os igarapés da cidade de Manaus. A cidade de Manaus é composta, entrecortadas por inúmeros igarapés, não é? O INPA já contou 148 igarapés entrecortando o espaço da cidade de Manaus, não é? De modo que esse é uma questão importante para o tipo de abordagem que eu vou desenvolver aqui.
Bom, a outra problemática que perpassa também aí as minhas pesquisas é exatamente as interferências do espaço da cidade na dinâmica dos sistemas de signos, não é? Então, eu chego em Manaus com a implantação do Prosamin, retirando as palafitas, não é? Essa moradia tradicional dos beiradões dos rios amazônicos. Então, as palafitas, elas compuseram durante muito tempo o espaço da cidade de Manaus, nesses vários igarapés que entrecortam a cidade. Obviamente que causaram um impacto ambiental muito grande, porque, diferentemente do aparecimento das incidências de palafitas nos beiradões amazônicos, onde elas aparecem, não é? Elas incidem não como aglomerados urbanos, não é? Na cidade elas vão se constituir como aglomerados urbanos. Então, tem aí o próprio desenvolvimento da cidade que acabou degradando esses igarapés. Então, eu parto da pesquisa sobre as palafitas e, ao pesquisar as palafitas, é que eu enxergo o entorno, que é exatamente a cidade, né? Então, num primeiro momento, a minha pesquisa foi em torno das palafitas como texto da cultura. E, ao investigar este texto cultural, é que eu descubro a cidade. Primeiro os igarapés e depois todo o espaço urbano que constitui uma grande cidade, não é? A hipótese com a qual eu tenho trabalhado é exatamente a cidade como um espaço semiótico e comunicativo, ou seja, a cidade como semiosfera, a cidade como um espaço semiótico urbano. Bom, eu vou caminhar para o próximo slide para falar dos projetos de pesquisa que eu tenho desenvolvido desde que voltei para Manaus. O primeiro deles foi o Palafitas como texto da cultura amazônica, não é? Onde foram desenvolvidos aí 2 trabalhos de pesquisa em conjunto com outros pesquisadores. O primeiro deles foi o estudos do contexto urbano e ambiental das palafitas de Manaus, onde o foco era a arquitetura das palafitas e também o seu entorno ambiental, não é? Que foi feito com a Thaísa Dias. E um outro trabalho que foi o levantamento histórico das palafitas da cidade de Manaus, que foi feito com o Márcio. O primeiro trabalho foi exatamente sobre a arquitetura das palafitas e o segundo sobre o levantamento histórico de como que as palafitas chegam na cidade de Manaus e se proliferam, não é? Eu vou falar um pouquinho depois sobre o projeto Palafitas. Depois que nós terminamos esse primeiro projeto de pesquisa, que ele começou em 2008 e foi mais ou menos até 2009, e eu dei uma parada nele, mas não é que ele esteja concluído, né? Eu tive que interromper e passei a propor o projeto Espaços Semióticos Urbanos, ou seja, eu saio da palafita, não é, das margens dos igarapés da cidade de Manaus e eu entro na cidade, não é? E, ao entrar na cidade, eu me deparo com as questões do espaço urbano e de como que a comunicação se coloca no espaço urbano. E aí a comunicação entendida como processo, eu estou falando do ato comunicativo, e de um ato comunicativo que é mediado por signos. Portanto, a gente tem aí um grau de geração de outros signos, de geração de novos sentidos, e que muitas vezes nascem de cruzamentos entre sistemas de signos que são imprevisíveis, não é? Que não estão dados num primeiro momento. Então, eu desenvolvi algumas pesquisas já dentro desse projeto Espaços Semióticos Urbanos. Um deles foi o Notícias em Trânsito, que trabalha com o jornalismo popular vendido no espaço dos cruzamentos, dos engarrafamentos. Eu não sei se tem esse fenômeno aqui em Belém, mas em Manaus, que é uma cidade muito congestionada, os jornaleiros vendem os jornais populares no trânsito, né, nos congestionamentos e nos cruzamentos da cidade. Então, nós fizemos esse trabalho em Manaus e foi muito interessante
é uma pesquisa que eu gosto muito, que a gente viu os espaços semióticos urbanos funcionando a partir do cruzamento da linguagem jornalística colocada no jornalismo impresso, o semáforo como um sistema de signos e a faixa de pedestre, não é? Então, o espaço comunicacional, ele se dava exatamente no momento em que os carros param e esses sistemas de signos passam a agir. A linguagem jornalística, o semáforo e a faixa de pedestre. Um outro trabalho foi o grafite como linguagem da cidade, que trabalhou aí com o grafite, e num primeiro momento, quando a gente propõe o projeto, né, a gente propõe o grafite como linguagem na cidade, e após a pesquisa que nós realizamos, nós trocamos uma preposição, o na, pelo da cidade, e que faz toda a diferença, não é? Porque encarar o grafite como linguagem na cidade é encarar o grafite isolado da cidade, não é? E encarar o grafite como linguagem da cidade é encarar, não é? É compreender que o grafite é uma expressão da cidade, não é? E ele se articula a partir dessa dinâmica da cidade, das suas contradições e da sua diversidade, não é? Então, foi um trabalho bem interessante também, que foi feito com a Ana Bárbara e com o Walter. Um outro trabalho que a gente está finalizando, que já é uma dissertação de mestrado, é Entre a Mídia Exterior e a Cidade, semioses do ecossistema comunicativo da publicidade dos empreendimentos imobiliários. E aí também, assim como se vende jornal em Manaus, no trânsito, né, nesses espaços do trânsito, se vende também empreendimentos imobiliários, não é? Então, Manaus é uma cidade que está aí numa explosão imobiliária enorme, uma especulação também, empreendimentos caríssimos, e esses empreendimentos também são vendidos na rua, não é? Através de uma série de estratégias publicitárias que também estão em diálogo com a dinâmica da cidade, com a dinâmica do trânsito, não é? Com a dinâmica demográfica da cidade, o deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, as áreas mais valorizadas, etc. E um último trabalho que a gente está fazendo com a Camila Leonel é exatamente compreender a cidade como objeto da comunicação. A gente está fazendo aí um estudo, né, um levantamento bibliográfico para delinear aí como é que a cidade tem sido trabalhada como objeto comunicacional. Eu apenas passei aqui, fazendo um sumário de cada uma dessas pesquisas, uma vez que essa compreensão de espaços semióticos urbanos perpassa essas pesquisas como um todo, não é? Então, é um projeto que ele vem lá da palafita, não é? E aí, da palafita, enxerga a cidade e as suas questões urbanas, e, a partir daí, a gente passa a entrar mesmo na cidade para compreender essa dinâmica comunicativa. Eu vou ficar apenas no projeto Palafitas, que deu origem, não é, a essa série de pesquisas, porque é um projeto que, particularmente, eu tenho uma relação afetiva com ele. Pode passar. Não é? Foi exatamente nesse momento que, pela primeira vez, a cidade apareceu para mim como um fenômeno. E aí aparece como uma ligação afetiva também, porque a imagem, a memória mais remota que eu tinha de Manaus era exatamente as palafitas que circundavam toda a cidade. E quando eu volto para Manaus, essas palafitas elas estão sendo tomadas como um lixo, não é? Como um problema que impactou a cidade. E então a cidade está passando por um processo de asepsia, de limpeza, não é? De saneamento, e junto com isso está sendo retirado da cidade um texto cultural importantíssimo, né? Uma arquitetura vernacular amazônica, que não está sendo reconhecida na sua relevância cultural. Então, o projeto Palafitas ele entra com esse objetivo do reconhecimento da relevância cultural das palafitas. E como eu venho da semiótica da cultura, onde o texto da cultura passa a ser um conceito fundamental, eu vou falar um pouco dos conceitos posteriormente, foi realmente um prato cheio, não é?
Porque o texto ele implica uma função comunicativa, uma função de memória e uma função geradora de sentidos. Eu vou falar um pouco disso posteriormente. Agora eu vou passar a falar um pouco das palafitas propriamente ditas. Pode passar o próximo slide. E aí, para falar das palafitas, é preciso, primeiro, localizar geograficamente onde fica a cidade de Manaus, não é? Então, a cidade de Manaus ela fica exatamente no meio da floresta, não é? Se nós formos pela geografia física e pela cartografia, a cidade de Manaus é a cidade amazônica que ela fica no meio da floresta. E uma cidade que ela é banhada por dois grandes rios, não é? O Rio Negro e o Rio Amazonas. Então, a cidade de Manaus é essa grande pedra, não é? Que você, numa perspectiva colocada pelo Google Earth, ela se torna uma grande pedra no meio da floresta. Então, esses rios que entrecortam a cidade, eles vão ser fundamentais para que nós possamos entender a textualidade das palafitas. Como é que as palafitas dialogam com esses rios e com esses igarapés que entrecortam a cidade de Manaus. Bom, e por isso nós fomos fazer, obviamente, a nossa pesquisa de campo, não é? Que já é o próximo slide, para poder compreender como é que se dava essa articulação textual das palafitas. E eu vou apresentar para vocês observações de campo que foram feitas em 3 igarapés. O primeiro dele é o igarapé de Educandos, que faz fronteira com o Rio Negro. E o fronteira está colocado aí em vermelho exatamente porque eu estou falando de um conceito semiótico. A fronteira ela se apresenta como um mecanismo semiótico, não é? Que está colocado entre duas linguagens diferentes, e essa fronteira é exatamente como essas duas linguagens se comunicam e produzem o texto cultural. Não é? Depois eu vou entrar mais nesse detalhe. Eu quero me ater um pouco mais a essa realidade geográfica. Então, o igarapé de Educandos, ele forma, dentro da cidade de Manaus, uma grande lagoa, não é? Então, essa lagoa que a gente vê dentro desse slide é exatamente o igarapé de Educandos. E o Rio Negro é essa faixa de água negra que banha, que margeia, não é, boa parte da cidade de Manaus. Então, você vê que o igarapé de Educandos ele forma essa lagoa e se comunica com o Rio Negro. Ele faz fronteira com o Rio Negro, né? É um igarapé que, na verdade, é uma bacia, não é? A bacia de Educandos, que ela tem uma área de quase 4.000 hectares dentro da cidade, com 33 igarapés. Então, os igarapés continuam lá para dentro. Mas o que a gente chama de igarapé de Educandos é exatamente isso que termina nessa lagoa, não é? E dá nome ao bairro de Educandos, que é um bairro, um dos primeiros bairros operários de Manaus, não é? Manaus, quando ela começa a ser urbanizada, ela gera 2 bairros operários no seu entorno, exatamente o bairro de Educandos e o bairro de São Raimundo, que é o outro que tem o igarapé, que também chama São Raimundo, e que nós vamos ver daqui a pouco, não é? Então, pode passar para o próximo slide. Essa daí é a lagoa que conforma o igarapé de Educandos, não é? E as palafitas elas estão mais no fundo. Vocês veem que tem uma pequena colina onde as casas vão tomando, não é? Essa colina, e atrás dessa colina está o Rio Negro, né? O que dá ali para trás é o Rio Negro. Lá no fundo tem 3 pequenas chaminés de antigas fábricas que funcionavam nesse bairro operário, não é? E vocês veem aqui que essa lagoa, por ser uma lagoa, ela tem uma certa placidez, não é? Ela conforma um espelho d'água quando o igarapé está cheio, não é? Ela conforma um espelho d'água dentro do igarapé de Educandos, de modo, não é, que causa esse espelhamento. E na nossa observação de campo, nós estávamos muito atentos aos sentidos, não é? Qual eram os sentidos no sentido perceptual, não é? Eu estou falando perceptivo.
Então, a atmosfera do Igarapé de Educandos, ele proporciona uma relação com a natureza, não é? Uma relação com a natureza no sentido da sua tranquilidade. Então, é um ambiente que está colocado dentro da cidade de Manaus, onde você tem uma certa atmosfera ribeirinha, não é? Então tem uma certa placidez. Nesse dia nós fotografamos esse pássaro, então tem muitos pássaros, tem o canto dos pássaros, tudo isso remetendo a uma cultura mais tradicional, não é? E no próximo slide a gente pode observar mais de perto aquilo que nós começamos a observar de uma forma mais recorrente no decorrer da pesquisa, não é? Que as palafitas tradicionais, ou seja, aquelas que são constituídas prioritariamente de madeira, elas estão mais próximas do corpo de água, não é? E aí você vê que tem um pequeno pier onde as embarcações, que são as canoas, as pequenas embarcações, acabam encostando ali naquele pier e o morador entra para sua casa. E aí foi uma coisa muito interessante, porque durante as observações a Thaísa perguntava: qual é a entrada da palafita? Qual é a sua porta principal? É aquela que dá para o rio ou é aquela que dá para a cidade? Não é? E daí que essa noção de fronteira é importantíssima dentro desse estudo, porque é exatamente uma zona de fronteira. Qual é a entrada da palafita? Não é? É um objeto muito interessante. E aí a gente nota que, conforme a palafita se distancia da água, né, do corpo do igarapé, ela passa a ter outras materialidades. Então, você passa a ver o tijolo, não é? Passa a ver em outras construções que mais para frente a gente vai ver, essas estacas de madeira, que são as palafitas, já são feitas de concreto. Mas aqui não, a gente vê a madeira. E conforme vai aumentando, né, vai crescendo, ela vai ganhando os elementos da cidade. Daí que nós logo vimos que esse encontro de sistemas culturais que se entrelaçavam aí era exatamente o encontro da cultura ribeirinha com a cultura urbana. Então, quanto mais próximo da água, mais tradicional é a palafita. Quanto mais próxima da cidade, mais urbana ela vai se tornando, não é? Pode passar. Então, nesse igarapé, quando ele está cheio, né, que conforma essa grande lagoa, a gente nota grandes embarcações também, que vão somente até a lagoa, elas não entram na cidade, não é? Depois voltam para o Rio Negro. E aí vai quebrando um pouco, não é? Aquela temporalidade, espacialidade do espelho d'água. Aqui já é uma foto exatamente da comunicação com o Rio Negro, não é? Então, a lagoa, nesse ponto, ela tem essa comunicação com o Rio Negro. Então, vemos que nesse bairro tem essa cultura da embarcação. Não é? Então, nós vimos que, além do igarapé, além da palafita, tem o igarapé e a embarcação, esses elementos da cultura amazônica colocados dentro da cidade. Não é? Esse foi um momento importante da nossa pesquisa. Aqui, no igarapé de São Raimundo, que também faz fronteira com o Rio Negro, a gente já tem uma outra geografia. A própria geografia física foi muito importante durante essa pesquisa, que, diferentemente do igarapé de Educandos, que conforma uma lagoa e termina, não é, o igarapé de Educandos, depois segue com outros nomes, o igarapé de São Raimundo, ele vai serpenteando a cidade e ele entra, de fato, na cidade, né? Sem nenhuma barreira. E o igarapé de São Raimundo ele é bem maior, já são mais de 10 mil hectares que ocupa dentro da cidade. Tem composto, essa bacia hidrográfica do igarapé de São Raimundo é composta por mais 30 igarapés, não é? E o igarapé de São Raimundo dá nome a este outro bairro operário. Bom, pode passar o próximo slide, por gentileza. No igarapé de São Raimundo, nós já percebemos um número maior de embarcações. Então, aquela placidez que tinha no igarapé do Educandos, não é, que formava aquele espelho d'água, no São Raimundo a gente já vê uma água mais agitada, não é?
Então, tem uma presença maior das embarcações entrando realmente na cidade. Aqui a gente vê também um flutuante, não foi objeto dessa pesquisa, mas é uma outra arquitetura vernacular importantíssima e que, especialmente na cidade de Manaus, formou um grande bairro em cima das águas, não é? A cidade flutuante, ela foi removida pouco antes do aparecimento da Zona Franca de Manaus, exatamente como hoje as palafitas estão sendo retiradas, só que de uma forma mais radical, porque a cidade flutuante, que conformava 3.000 flutuantes em cima do Rio Negro, né, exatamente na entrada da cidade, ela, um belo dia, foi totalmente retirada mesmo. Todos os flutuantes foram desamarrados, não é, das margens dos rios, e eles foram retirados, e os seus moradores foram levados para outros lugares. No próximo slide, a gente pode observar a presença da cidade, não é? Então, a gente já vê aqui os prédios, a presença da cidade no sentido da sua verticalidade, não é? A gente já vê prédios fazendo esse entorno do igarapé de São Raimundo, além das palafitas. Então, novamente, não é? Conforme as palafitas se tornam mais próximas do corpo das águas, elas são tradicionais, e conforme elas avançam sobre a cidade, elas se tornam mais contaminadas pelo próprio espaço da cidade. Eu tenho apenas 5 minutos que me restam aqui para terminar, mas o fato é que, diferentemente do igarapé de Educandos, o de São Raimundo ele adentra na cidade. E, ao adentrar na cidade, essa arquitetura se transforma bastante, e a própria cidade passa a fazer parte dessa arquitetura. Vamos... dessa arquitetura, não, desse entorno. Pode passar um pouco mais. Uhum. Pode passar um pouco mais. Só agora no Igarapé do Franco, para a gente concluir, esse Igarapé do Franco, diferentemente dos igarapés de Educandos e de São Raimundo, ele já fica no meio da cidade, não é? E, ao estar no meio da cidade, a presença da cidade é muito mais marcante nessa palafita, não é? Então, exatamente aí que se tornou mais presente esse encontro da cultura ribeirinha com a cultura urbana. Pode passar, por gentileza? Então, a gente já vê os equipamentos urbanos, as pontes. Pode passar. Não é? O elemento da cidade aparecendo, o tijolo mais presente. Pode passar, por gentileza? E as cores, aqui nós já temos as estacas de madeira, não são mais de madeira, não é? Elas já são de concreto, por gentileza. Essa palafita, para mim, ela é muito interessante. Eu continuo chamando de palafita porque ela continua tendo as suas estacas no leito do igarapé. No entanto, já são estacas de concreto, tem um puxadinho que é de tijolo, tem um outro, não é, que já está pintadinho ali, o tijolo já não é mais aparente, e tem ainda uma parte de madeira. E o barquinho, não é, a canoa está colocada exatamente ali. Então, essa palafita, para mim, ela é a tradução, não é, exatamente desse encontro da cultura ribeirinha com a cultura da cidade. É uma grande tradução entre sistemas culturais que se dão por meio desse texto cultural, que é a palafita, não é? A palafita, conforme ela incide no espaço da cidade. Eu não vou ter mais tempo aqui de tratar dos conceitos, mas isso a gente pode deixar para um outro momento. Muito obrigada.